Há exatos 15 anos, o mundo acordava com o maior ato terrorista da história. 4 aviões foram sequestrados por membros extremistas da Al-Qaeda e 2 deles chocaram com as torres gêmeas do World Trade Center. Em poucas horas, elas desmoronaram, matando quase 3.000 pessoas. O governo americano lançou a partir daí a chamada Guerra ao Terror. O Afeganistão foi invadido para a derrubada do Talibã, grupo fundamentalista islâmico que governava o país. O Islã foi considerado o inimigo número 1 norte-americano. A comunidade lutou e ainda luta para que a religião não seja sinônimo de terror. Como é que nós muçulmanos aqui no Brasil em geral percebemos isto? Ficamos, de certa forma, acuados devido à imprensa, à mídia. Botaram que isso foi o Islã, é o Islã que manda, fizeram porque são muçulmanos, mas como eu repito, não é algo que nós pedimos. E nós também nem estamos apoiando, jamais apoiamos esses atos. Nós fomos até a Escola Islâmica Brasileira para conhecer o trabalho de educar crianças segundo os preceitos do Islã. Lá, professores fazem questão de ensinar que a melhor maneira de acabar com o preconceito religioso é a educação e o conhecimento. A questão do preconceito às vezes nem é um preconceito. Às vezes eu acho que é mais a pessoa não conhecer o que é a religião, para ela entender como que ela funciona e aí assim não ter essa questão do preconceito envolvido. Do acervo do Goulart de Andrade, nós resgatamos um passeio que ele deu nas Torres Gêmeas na década de 80. Curiosidades sobre o funcionamento dos prédios foram mostradas em uma reportagem especial. Você vai ter uma vista aqui de como se estivesse no avião. Como é a conduta que vocês estão adotando para falar sobre isso? Não. A gente vai conversar um pouco. Se você fugir, eu saio atrás correndo. Fica aqui que o único microfone que a gente tem é esse. Então, a gente vai em algumas mesquitas. Nós vamos conversar com alguns especialistas, tanto da época, tanto que sabem sobre a época, quanto como é a religião hoje, né? E a gente também está tentando procurar entender o porquê que esses ataques são associados aos muçulmanos, se a religião, na verdade, não prega o terrorismo. Você vai buscar isso? Vamos buscar isso. Bacana. Bacana. Nós vamos também numa escola islâmica, né? Ver como é que funciona a doutrina deles, que eles ensinam desde pequeno a religião dentro daquela escola. Que ano você está na faculdade? Estou no segundo de Rádio e TV. Você está de Rádio e TV? Isso. Você que vai fazer a câmera? Isso. Quem é que vai fazer o repórter? Eu vou fazer a repórter da matéria com as mesquitas e a Letícia vai fazer a repórter no colégio. Vocês têm bastante trabalho pela frente. Trabalho sério. Não é fácil. Vocês são jovens que ainda nem se formaram e estão metendo a mão nessa massa aí que não é fácil. Parabéns, parabéns, parabéns antecipados. Muito obrigada. Vale a coragem de ir lá buscar isso. Bora trabalhar? Obrigada. Obrigada. Vai lá com ele, vai. Você já parou para pensar como é feita a educação de uma criança muçulmana? Para entender mais sobre o assunto, a gente veio na Escola Islâmica Brasileira. Como surgiu a Escola Islâmica Brasileira? A Escola Islâmica Brasileira ela surgiu na década de 60, né? Com a necessidade que a comunidade via de realmente assim ter uma escola em que eles pudessem
trabalhar todos os valores islâmicos, toda a cultura, toda a filosofia, colocar todos os preceitos da fé. Então ela foi criada pela própria comunidade. E qual a proposta pedagógica de vocês? A proposta pedagógica, ela é uma proposta de um currículo como qualquer outra escola. A nossa diferença é que os nossos alunos diariamente têm aulas de árabe e de religião. A gente está aqui na Mesquita do Pari com o Sheikh Rodrigo Rodrigues e com a Samar. Eu vou entrar agora na mesquita e para isso eu já estou descalça e a Samar vai colocar para mim o hijab, que é o lenço na cabeça. Bom, é isso, gente. Vamos entrar agora e vamos conhecer lá por dentro. Mesquita, literalmente, é uma sala de oração, uma sala de reza, de oração. O que vai encontrar numa mesquita em toda parte do mundo, independente da arquitetura, dos desenhos, tudo. A mesquita é um salão, onde o local principal da mesquita, vamos dizer assim, é o fundo dela, né? Que lá vai indicar a direção de Meca, onde todo muçulmano, onde toda parte do mundo, onde ele estiver, ele tem que, nas suas orações, deve estar virados para a cidade de Meca, que fica na Arábia Saudita. E nas mesquitas também é uma particularidade que nas mesquitas não existe figuras de seres vivos, nem desenhos, nem imagens nenhuma. Por isto, substituiu isto a caligrafia árabe, como nós temos aqui. Uma mesquita vai encontrar no máximo desenhos da caligrafia árabe, que são versos do Alcorão, né? São versos do Alcorão. Numa mesquita também vai se encontrar um tapete, um salão onde as pessoas elas entram, tiram seus calçados na porta da mesquita, devem entrar de pé descalço por ser um local sagrado e também por simbolizar um pouco de um sentido de humildade e entrega e desapego àquilo que estava fora da mesquita. E daí as pessoas elas entram, sentam, fazem suas orações e se direcionam para o local mais importante da mesquita, que é onde o sheik ou o imam que vai guiar as orações fica, que é a direção de Meca. Aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Esse pontinhozinho aqui, sou eu. Quando elas existiam. Não sei se eu fui o único, mas fui um dos jornalistas e repórteres que identificou todo o World Trade Center. A matéria foi para o ar, basicamente a história lá de cima, como funciona e tal. Eu adoro essa cidade. E eu lamento, é uma palavra tão menor, né? Falar, lamento que isso tenha ocorrido, mas é a tristeza que vai viver com a gente para sempre. Quem conheceu, quem não conheceu também. Isso era Nova York quando elas existiam. Dá uma olhada, porque agora você também vai ver a matéria lá dentro. Eu estou aqui no World Trade Center. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que funciona isso aqui lá em cima. Vamos lá no topo da Twin Towers. Vem comigo. This is Mr. Jackson. As a matter of fact, you are security. We also in charge of security too, yeah. Yeah. We got a multitude of jobs. Our jobs carry over along a lot of things. Let's go. Yeah. Bom, o World Trade Center talvez seja... What? Say it again, I missed. Say it again. The World Trade Center? World Trade Center maybe is the largest building in New York. I think so. Yeah, by far, yeah. Well, see, the Empire State Building was the tallest for a long time, but it's got 102 stories. We have 110 stories.
Plus the 9 and 10, or you'll see when you get All right. Let's go. Come with me. How many people work in transit in World Trade Center? They got a figure about, this is a big one now, so make sure they got a figure about 150 people it's about 50,000 so work here. And between transit, they got to figure 150 people. You see later on the observation that just people passing through. Yeah. Across the hall, across the street there, and the observation deck, people come in, there's a lot of traffic. But it's about 50,000 work here, employed. Todas essas portas, você vê, dão para a rua. But they got people going over to Wall Street, the financial district. Passo a passo para fazer a reza? Para fazer a reza. Primeiro, fazer a ablução, lavar as mãos, boca, porque alguém pode estar trabalhando, pode estar mexendo com poeira, a carne, com qualquer coisa. Tem que lavar as mãos, boca, nariz, o rosto, braço direito até cotovelo, braço esquerdo, molhar o cabelo e lavar os pés. Então, tudo isso é um preparo espiritual para poder se conscientizar que eu vou parar perante meu Criador, que toda a minha vida está na mão dele, para mim poder me concentrar e conversar através da oração com ele. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por tudo que ele me deu. Agradeço a Deus por esse mundo maravilhoso que ele nos colocou nele. O Islã, ele tem 5 pilares, vamos dizer assim. Nós acreditamos que o primeiro pilar do Islã é testemunhar que Deus é o único que deve ser adorado e Muhammad é o último dos mensageiros. Não é, vamos dizer assim, o único, mas é o último dos mensageiros. Antes dele veio Jesus, Abraão, Moisés, Jacó, todos os profetas bíblicos. Temos 5 orações diárias, jejuamos um mês do Ramadã, um jejum durante o mês inteiro, entre o nascer do sol ao pôr do sol, jejum do mês do Ramadã, que é um mês de um calendário muçulmano, e temos algo chamado Zakat. Zakat é uma contribuição que os muçulmanos dão para as pessoas necessitadas, e o último dos pilares é a peregrinação à Meca. São os rituais. Mas o que o muçulmano acredita? Né? Acredita em Deus, nos anjos, nos profetas, nos livros revelados, no Evangelho, na Torá, né? E o Alcorão é o último dos livros. Acreditamos na ressurreição, né? no prestar de contas e na justiça de Deus. Ele está me dizendo que tem dias que isso aqui no fim de semana fica com uma fila para ir lá em cima que vai até lá no fundo. Eles levam 2 horas na fila para poder subir ao torre. Você está fazendo um passeio privilegiado, porque você ficaria naquela fila ali umas 2 horas. Yeah, open. All right. How are you? Os elevadores são os containers. Where's the, 2 elevators. One, the 6 and 7 car. We got one next door. Yeah. And they put about 35 people in. And they just go up and down. It takes 58 minutes to make the trip. Up and down, up and down, up and down. But when it's busy, It's crazy. Quais são os eventos religiosos que vocês celebram aqui dentro da escola? Aqui por exemplo, dia de Eid, de Ramadã, a gente faz 30 dias de 30 dias de jejum. Ramadã, fazer jejum, por exemplo, este ano era na faixa de 5h30 da manhã até 5h30 da tarde, seco, sem comer, beber, nada. Não só jejum da barriga, a gente treina os sentidos. Tenta, em vez de fora do Ramadã, a pessoa está acostumada a olhar tudo para lá, para cá, treinar a catar seus olhares também, porque os olhos também é muito perigoso, a pessoa ficar para lá, para cá, que nem vassoura, vê tudo. É um perigo para o coração, um perigo para a alma, entendeu? Jejum da visão,
jejum de audição, não fica escutando fofoca, mentira, não fica lendo um monte de coisas que certa e errada, também não. É esse jejum para poder fazer um ser humano realista, verdadeiro, que não acusa ninguém sem prova, não prejudica ninguém, entendeu? Sabendo que o sustento dele é na mão de Deus, se meu sustento é na mão de Deus, eu não preciso jogar a culpa em cima de você ou do outro, entendeu? Ou acusar um outro que tirou o meu sustento, não. O sustento está na mão de Deus. É a zona dos restaurantes e dos bastidores deles. Gift shops, all the guys come out here and go down to the street. But we'll stop them when they come back. Ah. Ali naquele elevador nós subimos 45 andares. Aqui nós estamos subindo mais... nós estamos no 109, olha lá. Agora no 110. 110. Is it top? 110? No. We got it's 110. More on the roof now. Vamos agora mais alto no roof. 7-4, the roof quite big. 7-5, Vinny. Roof quite big. You want to open up the door? Agora ele fala por esse rádio para pedir para abrir essa porta. E a segurança lá embaixo recebeu a notícia e através dessa vai abrir essa porta. See, we've had people jump off the building. That's why they so much security here. Muita gente já pulou, já se suicidou, tentou não, se suicidou. Olha that? Yeah, when we get by, I'll show you. One guy came with a parachute on. Off. Aquela? Yeah, so they have to keep everything secured tight. Depois do intervalo, mais do passeio do Goulart pelas Torres Gêmeas na década de 80. Você confere a visão lá de cima, já já. O Vem Comigo do 11 de setembro está de volta. Como vocês tratam a questão de preconceitos com os muçulmanos? Para as crianças lá fora aprenderem a lidar com isso? Eu acho que é importante falar que o Brasil ele é o primeiro país do mundo que está no ranking de intolerância religiosa, né? Então, é um país que ele recebe todas as religiões. Então, essa questão do preconceito, ela é muito pequena com relação a isso, porque realmente é um país que recebe todas as religiões. Então, as pessoas se toleram, as pessoas se conversam, as pessoas se conhecem. Na verdade, acho que às vezes a questão do preconceito às vezes nem é um preconceito. Às vezes eu acho que é mais a pessoa não conhecer o que é a religião, para ela entender como que ela funciona e aí assim não ter essa questão do preconceito envolvido. Three keys for? What for? To get out on this roof. 3 chaves para poder fazer abrir para cá. He's got 2 in his pocket. One stays here. É. Ele tem na mão dele uma chave, essa é fixed. So these two go in, and then you turn it. I don't want to turn it because it's such an alarm downstairs. Ok. Ele, com essas 2 chaves, ele consegue abrir as portas aí. Sem elas, ninguém abre essas portas aqui. How are you? We are from Brazil, television Brazil, okay? And we are watching your job and your place. I was down in Brazil about 2 years ago. You know why they got the statue of Christ up on the top of the mountain? The Christ, Yeah. Corcovado. Well, it was so windy. Now up here, when it gets about 10, maybe 10 knots an hour, they'll close the place up here down out because it's on the outside. Yeah. But down there, it was so windy, we had to hold on to it. Yes, I know. Vem comigo. Bom, você vai ter uma vista aqui de como se estivesse no avião. That's cool.
Yes, I jumped close. off on the other side. And I tell you what, he didn't jump off, he slid down there. See? He slid down there and stopped down there. Ai, não. Se alguma coisa escorregar aqui, pula para cá, Alan. Se alguma coisa escorregar aqui, pode parar ainda ali, olha, nessa beiradinha aí. Você vê que você está numa altura que os helicópteros passam abaixo de você, não é? Você vê aqui embaixo a Estátua da Liberdade lá. Como é que a religião tratou a questão do atentado de 11 de setembro de 2001? O 11 de setembro de 2001, já são 15 anos, né? Esse foi um atentado terrorista, né? Não há sombra de dúvida disso, e os muçulmanos acabaram, de certa forma, pagando a conta, né, pagando a fatura que não pediram, né, onde movimentos que antes, na década de 80, defendiam os interesses americanos no Oriente Médio, quando acabou esses interesses, voltou contra o próprio Estados Unidos, que aconteceu aquele atentado, aquele crime do 11 de setembro. O que aconteceu? Muitas pessoas, a imprensa internacional, a mídia em geral, países, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, grandes potências, invadiram os países muçulmanos à caça desses terroristas. E isso afetou, de fato, com a relação entre os muçulmanos e os Estados Unidos. O que os muçulmanos normais, que é todos os muçulmanos, né, passaram por isto? Aumentou, talvez, uma xenofobia em relação aos muçulmanos, uma desconfiança dos muçulmanos, isso despertou também movimentos contrários à política internacional dos Estados Unidos, em nome combater os Estados Unidos falavam em combater o terrorismo, mas não dizia quem eram os terroristas, né? Atacavam todo mundo, Afeganistão, Iraque, e até hoje está acontecendo isso. Então, o que aconteceu com os muçulmanos do mundo inteiro? Ficaram se pagando uma conta que eles não pediram, né? Como é que nós muçulmanos aqui no Brasil em geral percebemos isto? Ficamos, de certa forma, acuados, devido à imprensa, à mídia, botar que isso foi o Islã, é o Islã que manda, fizeram porque são muçulmanos, mas, como eu repito, não é algo que nós pedimos. E nós também nem estamos apoiando, jamais apoiamos esses atos. Isso resultou, para nós muçulmanos aqui no Brasil, que muitas pessoas começaram a saber, procurar o que é o islamismo, de fato. O que é, então, um muçulmano? O que é o Talibã? O que é Bin Laden? O que é o Corão? Muitas pessoas procuraram as mesquitas, canais de televisão, revistas, jornais, para saber a opinião dos muçulmanos. E foi quando os muçulmanos, então, deram a sua opinião, falaram o que nós achávamos, o que nós achamos de tudo isso. Isso resultou que muitas pessoas também procuraram se interessar pelo islamismo e se converteram. Qual a mensagem que a religião quer passar para o mundo? Olha, a mensagem é simples. Obedecer Deus e obedecer o último profeta. Eu falo, quem obedece o último profeta está obedecendo Jesus e todos os profetas. Porque Deus simplificou para a humanidade todos os valores em um livro só. É duas coisas. O sucesso nesta vida e na outra vida, obedecer Deus de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad, que foi enviado por Deus. Esse nosso profeta. A pessoa, com certeza, ele vai ter sucesso na vida. Same time? Same time. No way. Ele diz que ele vê o sol nascer aqui, a lua se pôr lá, o sol se pôr lá e a lua subindo aqui ao mesmo tempo. Quer dizer, é um privilégio você conseguir isso aqui em cima. First time I came up, a double take. I never seen both of them that you catch from up here at the same time.
Primeira vez que ele viu isso aqui em cima, ele ficou louco. Ele olhava a lua e o sol, a lua e o sol, os dois ao mesmo tempo no céu. Nice place. Nice place.